Olá, meu nome é me chamo João Paulo Pinheiro, sou estudante de Física da Universidade Federal da Paraíba, faço mestrado e fiz a minha graduação também na Universidade Federal da Paraíba, no bacharelado, e eu quero explicar por que eu faço Física. Eu quero dividir em três partes: por que eu fiz, por que eu faço e por que eu vou continuar a fazer Física. O porquê que eu fiz é uma história um pouco complicada, porque a princípio na verdade eu vivi numa cidade muito pequena, chamada Casa Nova. Pequena em relação ao número de habitantes. Eu vivia num distrito dessa cidade, que tinha mais ou menos 5.000 pessoas. Lá não tinha conhecimento de física, nem ciência, nem nada do tipo. Nem matemática tinha. As escolas lá eram bem ruins. Até que os meus pais resolveram me colocar numa escola de uma cidade vizinha, para mim e a minha irmã. A cidade chamada Petrolina, que é um pouco maior, mais desenvolvida. Então íamos todos os dias de ônibus e voltar, íamos e voltávamos todo dia pela manhã para estudar nessa escola. Eu fiz isso até os 12 anos de idade. Depois dos 12 anos eu vim morar realmente na cidade de Petrolina, onde minha família reside atualmente. E nessa escola estadual do Pernambuco, eu comecei a ter mais contato com a matemática, primeiro, que eu sempre soube que eu era bom em matemática quando eu comecei a participar de desafios, né? Eu já consegui ganhar algumas premiações da Olimpíada Brasileira de Matemática, das escolas públicas, a OBMEP, mas eu não via aquilo como uma profissão que eu fosse fazer para o resto da minha vida, né? Durante o meu ensino médio eu não tive professores de física muito bons, porque o que acontecia? Durante esses 3 anos eu fiquei basicamente 2 anos sem professor, nem de física nem de química. E geralmente os que apareciam eram estagiários para cobrir a carga horária por ausência desses profissionais. Então foi uma formação muito defasada que eu tive de física, como também todos os meus colegas de turma, né? Então, quando eu me formei, eu não escolhi fazer física, eu escolhi fazer direito, por não saber exatamente o que fazer. Eu fiz 1 ano de direito, passei como bolsista numa faculdade particular e também trabalhava nessa faculdade. Meus pais, eles gostavam da ideia, eu morar perto de casa, ganhar um dinheiro e ainda estudar. Só que eu sentia que não era aquilo que eu queria da minha vida. E foi aí nesse momento que eu resolvi mudar a perspectiva. E essa mudança de perspectiva foi por conta de leituras como do Carl Sagan, Steve Weinberg naqueles livros de divulgação, como o livro do Einstein de Evolução da Física. Essas coisas começaram a instigar a minha mente para fazer ciência, porque ciência para mim eram discussões objetivas, são discussões objetivas, são mais práticas e são menos subjetivas, o que para mim é algo excelente, porque realmente eu odeio essas discussões de chover no molhado. Então eu comecei a me interessar mais e eu lembro muitas vezes que eu assistia TV Escola com meu pai, assistíamos documentários do Cosmos, do Carl Sagan, como documentários da BBC de eletromagnetismo, e isso foi muito enriquecedor na minha formação. Então a partir disso aí, dessas coisas, dessa vontade de fazer algo que eu fosse gostar realmente, que fosse algo que fosse me motivar a me desenvolver mais como pessoa e também como profissional, eu resolvi largar tudo que eu fazia e fazer física na Universidade Federal da Paraíba, que era a cidade que eu achava mais próxima, melhor para se viver com o bacharelado de física. Não tinha nenhum grupo em mente. Foi aí que eu encontrei, né, depois de entrar na universidade, o grupo de partículas, porque foi o primeiro grupo que me fez motivar a estudar coisas que era além da grade curricular. Eu participava das reuniões do Jornal Clube, que eram organizadas pelo professor Carlos Pires e pelo professor Paulo Sérgio. Me desenvolvi ali nesse grupo, comecei a pesquisar, fazer iniciação científica com o professor Paulo, depois o professor Carlos me incentivou e fizemos o mestrado juntos. Estamos fazendo ainda, ele me orientando, até que eu consegui publicar meu primeiro artigo, não muito tempo, né? E isso é por isso que eu continuo a fazer física, né? E por que eu ainda vou continuar no futuro a fazer física? Porque, sinceramente, para mim a física, não existe algo mais motivante do que ser um profissional da física.
porque nós participamos de discussões totalmente fundamentais. Para mim, a física é quase uma excitante investigação lá Sherlock Holmes, do que nós temos algumas provas, a física de partículas, temos algumas provas, alguns vestígios, como detecção direta e indireta, e continuamos a investigar para encontrar o assassino, né? Que no caso é a partícula fundamental, é a interação, né? Então, a física de partículas, principalmente para mim, é algo muito excitante. Não é? Nós sempre temos que nos aperfeiçoar mais, ler mais, né? Modelar, dominar softwares e toda essa gama de informações que a gente vai adquirindo é para encontrar algo cada vez mais profundo, que são as interações fundamentais, os blocos menores de construção da nossa existência, e não só da nossa existência, de todo o universo. Se a gente pensar, é totalmente mind-blowing, tipo, caramba, nós estamos investigando as coisas mais profundas que existem no nosso universo, as partículas mais fundamentais, as interações mais fundamentais, entende? Se a gente pensar filosoficamente a profundidade da investigação de física de partículas, não só em coisas práticas, mas em pensar na profundidade do conhecimento humano adquirido a partir das ideias de física de partícula e também, né, dos resultados, né, porque nenhuma teoria dessa é sem os resultados experimentais. E os resultados experimentais batendo com a modelagem, isso para mim não tem preço. É por isso que eu vou continuar a fazer física de partículas.